Ah, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre geografia. O Homem no Espaço Global, de Elian Alabi-Luti, do segundo grau. O livro do antigo segundo grau, hoje ensino médio, volume único, da editora Saraiva. Vou conhecer um pouquinho o que ele tem a nos dizer aqui, né? Vamos falar sobre, no capítulo 1, sobre capitalismo e espaço geográfico. No primeiro momento da história da humanidade, a natureza determinava a sobrevivência e a mobilidade do homem sobre a Terra. Ele dependia da coleta de alimentos e dos abrigos naturais para garantir sua subsistência e a reprodução de sua espécie. Transcorreram milhares de anos para que essa relação do homem com a natureza sofresse uma modificação mais profunda. O desenvolvimento técnico e a construção de instrumentos de trabalho tornaram possíveis a transformação da natureza e a produção dos elementos vitais ao ser humano, abolindo a necessidade dos frequentes deslocamentos. Nesse sentido, a agricultura e a criação de animais foram as primeiras atividades a provocar uma modificação qualitativa na vida do homem. A transformação do espaço natural em espaço geográfico iniciou-se um processo contínuo de alteração da natureza de acordo com as necessidades humanas. A agricultura e a atividade criatória provocaram também mudanças sensíveis nas relações entre os homens. Na medida em que tornaram as comunidades sedentárias, essas atividades possibilitaram a expansão demográfica e criaram a necessidade de uma organização socioeconômica mais complexa. Surgiram as noções de propriedade da terra, de diferenciação social e de limites territoriais. Com essas transformações, o homem deu um salto qualitativo na vida em sociedade. A partir de então, o progresso técnico tornou-se cada vez mais frequente em relação às etapas anteriores. Criou-se a necessidade de armazenar os bens produzidos e de transformar outros elementos da natureza. O uso da metalurgia e da cerâmica constituiu outro passo decisivo para o desenvolvimento das comunidades, possibilitando a invenção do arado e a fabricação de utensílios para o armazenamento de alimentos. O comércio foi outra importante atividade humana que contribuiu para aprofundar as transformações espaciais. Quando a produção atingiu uma escala superior à simples manutenção da subsistência, os produtos passaram a ser trocados entre as diversas comunidades, inicialmente sob a forma de escambo, um sistema baseado na troca de mercadorias cujos valores se definem pelo tempo de trabalho gasto na sua produção. Posteriormente, passaram a ser utilizadas moedas como forma de pagamento. A expansão da atividade comercial determinou um maior intercâmbio cultural entre os diversos povos e, consequentemente, um maior desenvolvimento técnico. Entretanto, acirrou também os conflitos e a exploração entre as diversas comunidades. Então, a prática do escambo ele baseava, na troca de mercadorias, que o valor dela era definido pelo tempo de trabalho gasto para produzir. Inclusive, vai ser em cima disso que Marx vai fazer sua crítica ao capitalismo. Mas no capitalismo, na economia de mercado, as coisas funcionam um pouco diferente. O que determina o preço não é o tempo de trabalho, tanto o preço quanto o salário, o tempo de trabalho gasto, mas a oferta e a procura. Quanto maior a oferta de um produto, mais baixo é o preço desse produto, e até o preço do trabalho também. Quanto maior a oferta de mão de obra de uma coisa, menor será o salário. A mesma coisa acontece com o inverso, Quanto maior a procura por um produto ou por um serviço, mais os preços tendem a subir. Então, o capítulo Capitalismo e Renascimento Comercial, capítulo 1. A partir dos séculos XV e XVI, o comércio causou uma transformação radical na organização e nas relações espaciais. A expansão da rede comercial incorporou e provocou o desenvolvimento tecnológico, as invenções da caravela, da bússola e do astrolábio, e tudo isso criaram novas possibilidades de navegação a longa distância. Também é dessa época a invenção da imprensa, 1456, com Gutenberg, que criou novas formas de intercâmbio, ampliando a difusão do pensamento e, consequentemente, levando à incorporação dessas novas invenções ao espaço geográfico cada vez mais amplo. Foi o momento da transição do feudalismo para o capitalismo comercial. É a primeira fase de desenvolvimento do capitalismo comercial, depois industrial, depois financeiro e agora o informacional. O feudalismo foi o sistema que caracterizou a organização espacial europeia no período entre os séculos V e XV. Apoiava-se numa relação social definida pela dependência entre senhores e vassalos no trabalho servil, numa economia rural que tendia à autossuficiência e num sistema político descentralizado. O poder era constituído no próprio feudo. Cada senhor feudal era praticamente um rei dentro do seu feudo, tinha um poder absoluto ali. A caravela media cerca de 25 metros, dimensões modestas para tamanhas conquistas, com as grandes navegações. Um mundo feudal, servos e vassalos. Hoje em dia, terras, fábricas, usinas, minas, rodovias, barcos e maquinaria de todo tipo são necessários à produção das mercadorias que utilizamos, e chamamos um homem de rico pelos bens desse tipo que ele possui.
Mas no período feudal, a terra produzia praticamente todas as mercadorias de que se necessitava e assim a terra, e apenas a terra, era a chave da fortuna de um homem. A medida de riqueza era determinada por um único fator, a quantidade de terra. Esta era, portanto, disputada continuamente, não sendo por isso de surpreender que o período feudal tinha sido um período de guerra, principalmente guerra santa, religiosa. Né? Para vencer as guerras era preciso aliciar tanta gente quanto possível, e a forma de fazê-lo era contratar guerreiros, né? Os mercenários, concedendo-lhes terra em troca de certos pagamentos e promessa de auxílio quando necessário. Assim, por um antigo documento francês do ano de 1200, sabemos que eu, Thibaut, conde palatino de Troyes, dou a conhecer para o presente e futuro que concedia em honorários a Joscelin de Avalon, né, e seus herdeiros o feudo que se denomina Gilencourt. O mesmo Joscelin, além disso, por esse motivo, tornou-se meu vassalo. Como vassalo do conde, provavelmente esperava-se de Joscelin, entre outras coisas, que prestasse serviços militares a seu senhor. Talvez tivesse que prover um certo número de homens inteiramente armados e equipados por um número específico de dias. Na verdade, chamava-se de servos a maioria dos arrendatários, da palavra latina servus, que significa escravo. Né? Um novo tipo de escravidão, mas agora uma escravidão não enquanto objeto, propriedade do senhor, mas uma escravidão, uma ligação muito maior com a terra, porque era um bem, né? Tanto que o senhor feudal, quando ele perdia sua terra, os servos ficavam, quando ele passava para um vassalo, ele também ficava lá, os servos, eles estavam muito mais ligados à terra do que era a propriedade propriamente dita do senhor. Mas eles não eram escravos no sentido que atribuímos à palavra quando a empregamos. Se o escravo era parte da propriedade, podia ser comprado ou vendido em qualquer parte, a qualquer tempo. O servo, ao contrário, não podia ser vendido fora de sua terra. Seu senhor deveria transferir a posse do feudo a outro, mas isso significava apenas que o servo teria um novo senhor. Ele próprio permanecia em seu pedaço de terra. Está em Léo Rubin, A História da Riqueza do Homem, do Rio de Janeiro, Zahar, né? 1977, página 15, 19 e 20. Então, cada feudo produzia e consumia seus próprios alimentos, suas vestimentas, seus utensílios domésticos, suas ferramentas de trabalho, praticamente tudo o que era indispensável ao atendimento das suas necessidades. No capitalismo, as empresas especializam-se na produção de um determinado produto, possibilitando o intercâmbio de diferentes mercadorias entre diferentes regiões. A empresa capitalista produz para o comércio, separa a produção do consumo. Então, separa a produção do consumo. Um dos elementos distintivos entre esses dois sistemas econômicos, portanto, é que o feudalismo era uma economia de alto consumo, autossuficiência, e o capitalismo é uma economia de mercado que visa a produção de excedente. O capitalismo comercial inaugurou, assim, o comércio em larga escala e intercontinental, no primeiro momento integrando a Europa com a Ásia e depois integrando a América, a África, a Europa e a Ásia. Portugal e Espanha, seguidos pela Holanda, Inglaterra e França, estabeleceram entrepostos comerciais, né, em todo o mundo. Agora esqueci o nome dos entrepostos comerciais, como eles se chamavam, né? A América colonizada, além de fornecer os produtos tropicais caros e raros ao continente europeu, contribuiu com ouro e prata que alimentaram as finanças desses países surgidos com o capitalismo comercial. As feitorias, né? Entreposto comercial. O uso da pólvora foi fundamental para a submissão dos povos que compulsoriamente se viram integrados à nova ordem econômica europeia. O mercantilismo, doutrina econômica e política do capitalismo comercial, criou as bases de uma nova geografia europeia e mundial. Fortaleceu a unificação territorial a partir de um governo centralizado, dando origem aos Estados nacionais europeus. Tais Estados nacionais e mercantis fortaleceram-se e diversificaram suas possibilidades econômicas, acumularam riquezas com o protecionismo de seus mercados internos e com o comércio. Com isso, ampliaram-se as relações espaciais baseadas na escravização e comercialização da mão de obra africana e na exploração colonial, implantação de um sistema de produção agrícola e mineral nas terras recém-descobertas, além do pacto colonial, o exclusivismo comercial, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole, comprar ou vender. Providenciaram também a ampliação do comércio com a Ásia. Uma feira de Hamburgo, o capitalismo comercial proporcionou a revitalização das cidades, ou ressurgimento das cidades, porque na época medieval, a maior parte das pessoas moravam no campo, né? Centros de convivência da produção regional e transoceânica. Né? Então, o comércio mundial e pilhagem na América no século XVI. Exploração ferrenha, pilhagem, né? Matéria-prima, ouro, prata e metais preciosos, expedições reais, mercadores, aventureiros. Então, tinha o tráfico de escravos negros, a força de trabalho. As mercadorias iam, né? da África para Inglaterra, Amsterdã, Antuérpia, França, Gênova,
as mercadorias, mercadorias financistas, moedas de ouro, de prata e metais preciosos. Então era mais ou menos assim que funcionava a história do capitalismo, né? Os capitalistas, que haviam acumulado riquezas com a circulação de mercadorias, com o comércio, investiram também na atividade produtiva. Ao mesmo tempo em que se desenvolveu o comércio em larga escala, ocorria o desenvolvimento da manufatura, trabalho manual mais feito de forma seriada, em substituição às corporações de ofício. Então, na manufatura, cada indivíduo, de forma manual, fazia um processo, uma parte do processo produtivo, enquanto nas corporações de ofício, no artesanato, o artesão ele fazia desde a extração da matéria-prima até a finalização da mercadoria. Então, remanescentes do período feudal. A atividade manufatureira ajustava-se bem ao crescimento do mercado urbano, ocorrido com o renascimento comercial. Na produção manufatureira, o trabalho era dividido em etapas. Os trabalhadores que não detinham mais a posse dos instrumentos de trabalho, as ferramentas, as oficinas, especializavam-se na produção de cada etapa, aumentando sua habilidade, economizando tempo e, consequentemente, fazendo crescer a quantidade de mercadorias produzidas. Com isso, o lucro do patrão aumentava cada vez mais. As corporações de ofícios eram associações de artesãos ou mercadores especializados para organizar a profissão, regulamentar as condições de fabricação, os procedimentos de venda e de concorrência. Então, é isso aí. Isso é um pouquinho desse livro, dessa obra Geografia, o Homem no Espaço Global, o Capitalismo e Espaço Geográfico, o Capitalismo e Renascimento Comercial, o Mundo Feudal, Servos e Vassalos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.